Sejam bem-vindos à semana 3 do conteúdo de História do 8º ano. O tema da aula, Revolução Industrial. Caro estudante, nesta semana você estudará sobre a Revolução Industrial. Você deverá ser capaz de analisar os motivos que levaram à Revolução, identificar as inovações técnicas, refletir sobre a condição dos operários e discutir sobre as consequências desse processo para a economia mundial. A Revolução Industrial é um processo de mudanças técnicas relativas à produção e ao trabalho que se iniciou no século XVIII, mas que passou por diversas fases e ainda hoje estaríamos vivendo a Revolução Industrial. A modernização na forma de se produzir trouxe vários benefícios, como o aumento da quantidade de produtos, mas trouxe também consequências como poluição e desgaste na relação de trabalho. A primeira Revolução Industrial tem um processo anterior, que aconteceu há cerca de 4 séculos. A partir do século XII, no contexto da Idade Média, grupos de artesãos se organizaram nos burgos para determinar regras para o comércio de seus artesanatos. O modo de produção artesanal era lento e demorado, pois cada artesão tinha a responsabilidade por toda a arte do processo: comprar ou extrair a matéria-prima, medir, cortar, pregar, colar, lixar, ajustar e vender. Vemos esse processo ainda hoje, como os artesãos que vemos nas ruas. Alguns artesãos se enriqueceram com esse processo e se tornaram grandes burgueses. Com isso, eles passaram a chamar os outros artesãos para trabalhar para ele, dando as ferramentas e um dinheiro para que pudessem produzir. Assim, o lucro da venda ficava com o dono dos meios de produção, ferramentas. Para aumentar a produtividade, essas oficinas estabeleceram um trabalho em série, ou seja, cada trabalhador faria apenas uma função. Inicia-se, assim, um modo de produção chamado manufatura. Esse processo de retirar a propriedade das ferramentas do trabalhador e deixá-lo fazendo apenas uma função é chamado de alienação do trabalho. As manufaturas produziam mais de modo artesanal, mas ainda assim os burgueses queriam aumentar a produção, investindo em novas técnicas e tecnologias. O engenheiro britânico James Watt inventou uma tecnologia que revolucionaria a época: a máquina a vapor. Movida pelo aquecimento das caldeiras, as máquinas precisavam de carvão para funcionar e podiam produzir mais rápido. As oficinas, então, substituíram trabalhadores por máquinas, tornando-os operários, pois precisavam operar as máquinas. Essa nova fase ficou conhecida como maquinofatura. Apesar do aumento na produção, como muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas, gerou muitos problemas, como grande quantidade de desempregados, salários muito baixos, poluição devido à fuligem gerada pelas fábricas, aumento da criminalidade, falta de saneamento básico, trabalho infantil, péssimas condições de trabalho. Um fator fundamental para que a Inglaterra fosse o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, o governo inglês decidiu criar a Lei dos Cercamentos, que permitia ter terras apenas quem tivesse condições de pagar. Para isso, as terras de uso comum da zona rural foram divididas em lotes, cercadas e vendidas. Quem podia comprar as terras eram os burgueses e nobres, que transformaram as terras em pasto para a criação de ovelhas usadas na produção da lã. Já os camponeses que viviam nessas terras foram obrigados a migrar para as cidades, causando um inchaço urbano e gerando problemas sociais profundos. Vamos agora para as atividades. O gabarito da atividade número 1 é letra D, D de dado. Número 2. Com base no texto acima, liste as 3 fases da primeira Revolução Industrial e explique sua principal característica. Então, a primeira fase é o artesanato. Característica: cada artesão cuidava de todas as etapas da produção. Segunda fase, manufatura. Trabalho em série, cada um fazendo à mão
cada função. Terceira fase, maquinofatura. As máquinas substituíram grande parte do trabalho, sendo operadas agora pelos operários. Número 3. A Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas. Complete o quadro com essas características. Então, positivas: desenvolvimento do sistema fabril, utilização de novas energias, novos meios de transportes, avanços tecnológicos e na medicina. Consequências negativas: crescimento desordenado das cidades, poluição, desemprego, aumento da criminalidade, consumismo. Número 4. Identifique quais fatores fizeram a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Posição geográfica, acúmulo de capital, lei dos cercamentos, reservas de carvão mineral, burguesia atuante, parlamento que criava leis que favorecia os burgueses. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.